Ah, a depressão é uma frescura, a depressão é uma bobeira. Eu já ouvi muito isso. Mas, Lu, você tem um casamento bom, hoje Deus te deu um filho, por que com essa depressão? Gente, eu passei por duas perdas significativas na minha vida. Então a gente tem que saber respeitar o outro, né? Ter essa empatia. Exatamente. Por que que tem essa, que eu falei, né? A diferença, você tem duas irmãs. Cada uma reagiu de uma maneira. Não, eu sou gêmea, idêntica. Ela é gêmea. E a Cris reage de uma forma e eu de outra. Só um exemplo aí. Cada uma reagiu de uma maneira às perdas. Sim. Porque isso não, é muito individual. A questão da regulação do humor é muito individual. Então, por que que nós temos... O primeiro trauma é no parto. Isso eu nunca vou esquecer uma aula que eu tive de saúde mental. Nosso primeiro trauma, primeira perda é o parto. Você tá ali vivendo 9 meses, sem precisar se esforçar, sem precisar respirar, tá tudo ali muito fácil. Aí você já nasceu, já tem que começar a fazer tudo sozinho. Tem pessoas que já não conseguem lidar com isso. Pra você como que é individual. E aí depois vem as outras perdas, tem que começar a andar, tem que você já começar a respirar sozinho. E aí vai passando. Então, nós vamos guardando lá nas caixinhas, né? É verdade, nas caixinhas. Eu aprendi assim também. E aí tem um momento que você não consegue lidar com alguns traumas. Que aí você vai precisar de ajuda. Sim. Porque tem alguma questão química que precisa ser cuidada. E aí, como a gente não tem uma sociedade com uma educação, uma cultura direcionada para que saúde mental deixe de ser um tabu, né? Então, a gente fica numa solidão muito grande. Verdade. Porque você não pode falar para a sociedade que você está triste se você tem uma vida perfeita. Por isso que eu sempre exponho as situações que eu estou passando, independente de quais sejam. Quando eu tive a perda dos bebês, eu trouxe isso à tona. Porque eu sei que eu falando e passando por aquela depressão que eu estava, aquela frustração toda, tinha outras meninas que precisavam escutar aquilo da Luciane. Poxa, a Luciane está passando por depressão. E eu recebi inúmeras mensagens, Lu, nessa época. Quando eu atravessei também o câncer do meu pai, porque foi um câncer, e a depressão da falta dele, da morte dele, o luto, trouxe isso à tona. E o pai morreu bem perto da pandemia, onde muitas outras pessoas perderam também seus entes queridos. Recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas também. Lu, estou me identificando com a sua dor. E muitas vezes, gente, eu cheguei no Instagram chorando mesmo, né? E termina de falar, Lu, a gente fala tão rápido, daqui a pouco já é o comercial. É verdade. Então, pra gente não perder, assim, é muito importante por isso que eu falei da felicidade de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre isso, elucidar que existem patologias que são químicas, que você precisa, sim, de ajuda, elucidar que existem transtornos de personalidade, que não é um diagnóstico de solidão, que existem muitas pessoas especialistas nisso, que podem te ajudar. A gente não precisa se diagnosticar, mas a gente pode tentar melhorar alguns sintomas. Sim. Né? Porque o diagnóstico, ele às vezes afunda a pessoa. Com certeza. Então, não é diagnosticar, falar, vem aqui narcisista, vem aqui borderline, vem aqui depressivo. Não, vem aqui ser humano, que a gente vai cuidar das suas dificuldades. E todos somos seres humanos, né? Quem está te atendendo também é ser humano. Uhum. Então, a gente precisa acolher isso para poder seguir, né? Essas dúvidas que nós temos, por que é tão difícil, né? Então, a primeira coisa é quebrar o tabu, mesmo, falar de novo esse nome, para que a gente possa procurar ajuda e começar a sair daquele lugar. Tá. Daquele lugar de ter que dar conta da igreja, né? Porque nós somos cristãs, né, Lu? Sim. Mas a gente sabe que a religiosidade, ela tira a pessoa, muitas vezes, de um tratamento que é necessário. Ela acaba ficando num sofrimento maior, achando que tá errando. Pecado. E aí, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma simplicidade, né? Sim. 1 Coríntios 11 diz, né? O meu medo é que você se afaste da simplicidade que é em Cristo. Ou seja, Cristo, ele é totalmente simples. Sim. Não tem nada que tire a gente de perto dele. Sim. Então, quando a gente tem um diagnóstico químico, a gente precisa sim pedir ajuda, porque foi Deus que deixou ajuda também. Verdade. Ele sabia que ia ter disfunções, né? Verdade. O terapeuta, a terapia é essencial. Todo mundo precisa fazer terapia. E eu todos os dias escuto, não, eu tô ótima, não preciso de terapia, não tô doente. Não, a terapia não é pra quem tá doente, a terapia é pra que você não fique doente. Verdade. Né? É pra que você tenha um entendimento daquilo que você pode melhorar. Uhum. Porque é difícil lidar com toda a responsabilidade de tudo que a gente tá devendo, né? É pra verdade. sociedade. Verdade.
Pra quem tá casado é o casamento perfeito, pra quem tá divorciado tem que ter outro casamento, pra quem tá solteiro tem que casar, e tudo em torno de ter que construir uma família, Aquela né? cobrança constante, né? E aí o simples peraí, quem eu sou? É o alto, né? O primeiro, também falando, na Bíblia a gente fala tanto, né? Cuide do próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E eu sempre pergunto, você se ama? Como que você ama o próximo se você não... Você já falou eu te amo hoje no espelho? Alguém já falou isso hoje? Ou algum dia? Porque quando a gente pega um espelho e fala eu te amo, a gente tem muita dificuldade. Porque é muito difícil olhar pra você mesmo e falar o quanto que você se ama. E de verdade. E aí quando começa nessa prática, né? Aí sim você pode falar que ama o próximo, como a si mesmo. Verdade, Lu. Que lindo. A gente ficaria aqui falando um tempão com a Lu. A gente tem o segundo bloco para falar um pouco mais sobre saúde mental. Lu, deixa suas redes sociais, deixa aqui o endereço da sua clínica também. Isso, eu preciso falar do Setembro Amarelo. Tá. Centro de Valorização à Vida, 188, 24 horas disponível. Se você se sentir sozinho, se não tiver ninguém para falar, se der aquela vontade de perder a vontade de viver, qualquer angústia que tenha relacionada a isso, a gente tem lá disponível 24 horas. Ó, tá passando na tela e aí. É anônimo, 188. tá? Ninguém precisa saber. Tá. Tem o site, também tem, não é 24 horas, mas 188 é 24 horas. Bacana, Lu. Você precisa falar. Bacana. E a gente precisa atender. Legal. Tá? Isso o Setembro Amarelo é isso. E deixa aí as suas redes sociais, Lu. @esteticainteligente.lb. Nós estamos aqui no Centro Comercial com a Estética Inteligente. Por que Estética Inteligente? Porque a gente não faz um procedimento, né? Nós fazemos um acolhimento. Dentro desse acolhimento, um diagnóstico, e dentro do diagnóstico, um protocolo de cuidados. Então, já é a grande diferença, né? A gente está ali para trazer a autoestima e poder disseminar tudo isso que tem aqui dentro de mim. E eles acolhem de uma forma tão gostosa. Esses dias o Pedro foi fazer massagem lá na clínica da Luz, gente. Foi tão bonitinho. Vamos ao intervalo, vamos tomar um cafezinho. E no segundo bloco tem mais informações para vocês sobre saúde mental. Lu, obrigada pela sua participação. Obrigada, minha querida. Gente, entre nas redes da Lu e vão até a clínica conhecer, porque é maravilhosa. Espero vocês lá. Bonita. Tá bom. Vamos lá, Lu.